Olha, gente, o Ministério da Educação está preocupado com a alfabetização das crianças. Atualmente, muitas simplesmente não conseguem nem formar uma frase quando chegam ao segundo ano, o que já deveria acontecer. A ideia, então, é traçar caminhos para alfabetizar bem os alunos e na idade certa. Olha aí. Quantos sentimentos cabem em um olhar curioso? Para estes pequenos, em pleno processo de alfabetização, tudo é novidade e desafio. Um momento cheio de sorrisos e angústias que costuma ser compartilhado com os pais. A Maria Cecília, ela teve muita dificuldade nessa transição, da alfabetização. Eu acho que ainda foi um pouco do resquício da pandemia, que foi bem nessa idade e tudo. E nessa transição eu senti ela com muita dificuldade nas junções de CH, GU. Então, quando ela lia, principalmente nessa idade, sai lendo no carro, querendo ler as palavras, as placas, e ela travava nisso. Mãe de 2 filhos, a Valéria está vivendo essa etapa pela segunda vez. Com o filho mais velho, que não foi apresentado a tantas tecnologias, ela considera que a missão foi mais fácil. Foi mais tranquilo, ele não teve tanta dificuldade quando eu vi agora a minha filha, Porque justamente o que a gente vem falando, essa quantidade de informação, essa agilidade de tudo, do digital, que faz a gente querer pular etapas, Porque hoje as crianças, o acesso delas à informação é muito maior do que a gente já teve. Então, elas começam a ficar muito imediatistas, extremamente ansiosas. E para entender a quantas anda o cenário de alfabetização no Brasil, o Ministério da Educação dará início a uma pesquisa com professores e alfabetizadores de escolas públicas e privadas. A ideia do Alfabetiza Brasil é reunir informações que ajudem na criação de uma política pública nacional e de um padrão de alfabetização dos estudantes brasileiros. A pesquisa será aplicada entre 15 e 23 de abril e contará com o auxílio de mais de 340 professores concentrados em regiões como Belém, Recife, Porto Alegre, São Paulo e também Brasília. Com os resultados em mãos, a ideia é traçar caminhos para que os pequenos sejam alfabetizados na idade correta, ou seja, até o fim do segundo ano do ensino fundamental. Para a Mirelle, especialista no assunto, conhecer a atual realidade dos pequenos, especialmente após a pandemia, é o primeiro passo rumo à mudança. As crianças, elas estão chegando com uma bagagem inferior do que elas deveriam estar vindo para a gente no segundo ano. Tem crianças que chegam no segundo ano que nem reconhecem as letras do alfabeto. E já no segundo ano, antes da pandemia, a gente tinha criança que chegava já com a leitura fluente, reconhecendo, já formando palavras, escrevendo textos. Hoje em dia está diferente. Para definir o que vai ser avaliado, o MEC se baseou na Base Nacional Comum Curricular, que determina as normas pedagógicas para as escolas do Brasil. Segundo ela, a alfabetização só está completa quando o aluno domina 3 eixos: escrita, leitura de palavras e frases e produção de textos. Assim, para serem considerados alfabetizados, estudantes com idades entre 7 e 8 anos deverão ser capazes de, por exemplo, conhecer o alfabeto, ter fluência de leitura e escrever um texto. Para garantir o sucesso desse processo, quem trabalha com educação defende que é preciso alinhar expectativas e unir forças. E eu costumo dizer que a alfabetização é a parte mais linda, o processo mais lindo da fase da criança. Hoje, um dos grandes desafios acaba que é a expectativa das famílias. O meu filho precisa ler e escrever com 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade. E aí a gente precisa alinhar essas expectativas ao tempo também de cada criança. Isso é muito importante, respeitar o tempo de cada criança. Tá certo. Cada criança tem um tempo e ela mostra esse tempo para você. Seja paciente e amoroso, para ela não ter aversão ao estudo e acreditar que ela é capaz, não é isso?